Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 2 do livro de Colossenses. Nós já analisámos os primeiros versos deste capítulo, mas nós hoje vamos pegar neles de novo para darmos um certo contexto, para podermos entender bem aquilo que depois iremos estudar a seguir. Vocês já sabem que é importantíssimo nós podermos sempre ter o contexto literário, o contexto cultural, o contexto histórico, para podermos fazer uma boa interpretação das Escrituras. Por isso mesmo eu gosto de dar estas introduções de leitura bíblica para nós podermos compreender o que vamos analisar a seguir, pois muitas vezes nós comentamos um verso atrás de outro e nem sempre temos a compreensão total do texto que estamos a analisar. Por isso mesmo vamos então ler a Bíblia, ver aquilo que Deus tem para nos dizer na sequência destes textos bíblicos. Diz assim então este capítulo 2, a partir do verso 1. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham tanta riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graça. Então temos aqui estes primeiros textos bíblicos, que já falámos sobre eles, e nos alertam para o perigo de edificarmos a nossa fé num fundamento que não seja o de Cristo. É fundamental nós percebermos aonde é que a nossa fé está a ser construída, edificada, onde é que a nossa fé está a crescer, baseada em quê? Este é o raciocínio todo onde Paulo vai desenvolver aqui a sua tese, podemos dizer assim. É aqui que ele vai fundamentar aquilo que é o raciocínio que ele vai lançar a seguir. Então, vejamos o que ele nos diz a seguir no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e vãs subtilezas, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui o apóstolo Paulo vai lançar então as bases, os fundamentos para esta atitude cristã, para termos cuidado com aquilo que ouvimos, para termos cuidado com aquilo que nos é ensinado. Estas, sem dúvida, são palavras de alerta para todos nós. Muitas vezes ouvimos pessoas falar em nome de Deus e pensamos logo, bem, como está a falar em nome de Deus, deve ser verdade. O apóstolo Paulo leva-nos a ter este cuidado. Aliás, no livro dos Atos, encontramos uma comunidade que é exaltada, que é elogiada, exatamente porque eram pessoas cuidadosas ao confirmar nas Escrituras se aquilo que lhes era ensinado era ou não de acordo com a Bíblia, com o ensino bíblico. E isto deve ser uma atitude de cada um de nós. Não tem a ver com uma desconfiança, como é óbvio. Há pessoas que já estão com um líder espiritual durante anos, não vão ficar a desconfiar constantemente do que o líder espiritual está a ensinar, mas ao mesmo tempo deve nos fazer pensar, não ser só consumidores passivos dos ensinos bíblicos, mas ser efetivamente pessoas espirituais que são ativas na forma como recebem o ensino bíblico, o crescimento bíblico. Portanto, pessoas que estão efetivamente em comunhão com Deus e que confirmam aquilo que estão a receber, se é ou não segundo Cristo.
Infelizmente, muitas das nossas comunidades são premiadas por rudimentos do mundo, por ensinos humanos. Aqui a ideia de rudimentos do mundo tem a ver com práticas, com rituais, tradições, que nós vamos permitindo que cheguem às nossas comunidades e que não têm base bíblica. Podem até ser interessantes, podem ser ensinos que não são necessariamente prejudiciais, mas que são rudimentos do mundo e não de Cristo. O que o apóstolo Paulo aqui estava a ensinar, e nós iremos ver mais para a frente, tem a ver com alimentação, tinha a ver com o guardar determinados dias, tinha a ver com práticas religiosas, rituais, cerimoniais, que alguns cristãos estavam a adotar, que não eram necessariamente errados, mas como diz o apóstolo Paulo mais para a frente, quase no final deste capítulo 2, ele diz que isto não consegue combater o pecado. E é isto que nos deve fazer refletir. O ensino que nós estamos a receber é de acordo com os rudimentos do mundo, é de acordo com princípios e práticas humanas, ou é segundo Cristo? Isto deve nos fazer levar a uma análise profunda do nosso ensino, aquilo que estamos a receber nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E não devemos ficar passivos, dizendo, ok, pronto, sempre foi assim, é a tradição, é aquilo que acontece ao longo dos anos. Nós temos que ter uma mente crítica no sentido positivo, no sentido ativo, no sentido de estarmos integrados naquilo que está a acontecer na nossa comunidade e não estarmos aliados, distantes, afastados daquilo que é o ensino das lideranças das nossas comunidades. Inclusive essa atitude ativa, de respeito, de consideração também pelos nossos líderes, fará certamente com que os nossos líderes e aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus o façam ainda com mais cuidado, com mais cautela, com mais pesquisa, com mais análise, levando de facto as comunidades cristãs a se aproximarem de Cristo. Como vemos aqui o apóstolo Paulo, a sua preocupação principal era que os ensinos fossem segundo Cristo. A minha pergunta óbvia que sai deste texto bíblico é: a sua comunidade cristã, a sua comunidade onde você está inserido, está a ensinar de acordo com os ensinos de Cristo? Isto é uma pergunta que tem de ser respondida com muita seriedade. Há determinadas comunidades cristãs, ou que se afirmam cristãs, que ensinam de tudo menos o ensino de Cristo. A minha pergunta é: será que são comunidades efetivamente cristãs? A análise é sua, você é que está lá, provavelmente. Eu creio que uma das perguntas que mais me têm feito e que muitas vezes esperam que eu responda aqui no programa da rádio é: qual é a comunidade certa para eu começar a crescer na fé? Esta tem sido uma das maiores perguntas mais frequentes que me fazem. E eu tenho insistido numa resposta que pode parecer simples, mas não é simplista. É uma resposta que eu creio que é adequada, pois eu não conheço as comunidades que estão perto da sua casa, mas tem de ser uma comunidade que ensina a Bíblia, que ensina aquilo que Jesus ensinou. Se as práticas que você verifica são segundo homens e não segundo Cristo, então provavelmente essa comunidade onde você está não é a comunidade certa para você estar. Você precisa de encontrar uma comunidade que ensine aquilo que foram os ensinamentos de Jesus Cristo. E os ensinamentos de Jesus Cristo mostram claramente que não podemos ter uma religiosidade de nascimento, uma religiosidade simplesmente de formas, mas temos que ter uma religiosidade que vem de dentro. Vem do nosso coração, vem do nosso relacionamento com Deus. Por isso, o verso 9 deste nosso texto bíblico que estamos a analisar diz: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja bem aqui esta expressão que parece complexa, mas ao mesmo tempo está a dizer que em Cristo Jesus, os ensinos de Cristo passaram a ser o Verbo de Deus que se fez carne. E o que é que isto quer dizer? O verbo é a palavra. O verbo, quando o apóstolo João escreve, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus se tornou palpável. A palavra de Deus se tornou visível, se fez carne. Está no nosso meio a ser ensinada por uma pessoa de carne e osso, que era a pessoa de Jesus Cristo. O Deus eterno se materializou em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo reforça esta ideia no verso 9. Mas eu gostaria de levar mais longe esta ideia e dizer:
De alguma forma, quando nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos essa palavra na nossa vida, eu creio que o Verbo de Deus se faz carne em nós. Ele habita corporalmente em nós e a plenitude divina está em nós. Cada vez que aplicamos de uma forma adequada a palavra de Deus, o Verbo se faz carne. Se torna ações, se torna palavras, se torna atitudes e pensamentos em cada um de nós. E era exatamente isto que os gnósticos, que Paulo estava a combater ferozmente, não compreendiam. Os gnósticos tinham aquela atitude, eu já mencionei várias vezes, mas só recapitulando, os gnósticos tinham uma corrente de pensamento filosófica que parecia muito espiritual, que eles diziam aquilo que é material é mau, aquilo que é espiritual é bom. Até aqui parece uma ideia interessante, não é verdade? Parece que é de acordo com os ensinos de Cristo. Porque Jesus Cristo dizia, e o apóstolo Paulo também dizia, que na minha carne não habita bem algum, e o próprio Senhor Jesus Cristo dizia que precisamos pensar nas coisas lá do alto, e que não somos deste mundo, não podemos habitar ou ficar ligados a este mundo, às coisas do mundo, devemos pensar nas coisas do alto. Então parece que este ensino gnóstico era saudável. Mas na realidade eles conduziam depois a duas práticas de alguma forma opostas e de alguma forma aberrantes as duas. Esta ideia dos gnósticos, que o apóstolo Paulo está a combater ferozmente, levava a que houvesse duas correntes ainda dentro do gnosticismo, que havia o movimento ascético, aquele movimento que levava as pessoas a construir mosteiros e a dizer: eu não posso viver no mundo, tudo o que é do mundo é pecado, tudo o que é do mundo não presta, como tal vou-me esconder em mosteiros. Criaram então os mosteiros, criaram então os ermitas, aqueles que se isolavam e que não contactavam com nada do que fosse do mundo. E depois criou uma outra corrente filosófica também ainda, que era aqueles que estavam envolvidos na destruição do corpo. Ou seja, como o corpo não presta, como a carne não é boa, aquilo que é material é mau, então vamos destruir a carne. Então envolviam-se em orgias, bebedices, glutanaria, todo o tipo de excessos que o corpo pode praticar. Este grupo de gnósticos estava envolvido. E então parece um ensino interessante, não é? Que aquilo que é espiritual é que é bom, e aquilo que é da carne, que é material, é mau, mas conduzia a duas práticas que não era isso que Cristo ensinava. E o apóstolo Paulo, por isso mesmo, tem a necessidade de corrigir esses ensinos, dizendo que a divindade habitava corporalmente, ou seja, o corpo não é mau. E o apóstolo Paulo vai mais longe na carta aos Coríntios, quando ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso não devemos viver na prostituição, por isso não devemos viver na infidelidade, por isso não devemos utilizar o nosso corpo para o destruir, porque ele é o templo do Espírito Santo, ou seja, é onde o Espírito Santo habita. E o apóstolo Paulo disse isso aos Colossenses, dizendo exatamente que este era o mistério que estava oculto pelos séculos, Cristo em nós. Cristo, Deus habitando no nosso corpo. E isso era algo revolucionário para a mente gnóstica. Os gnósticos consideravam que o corpo não poderia ter algo tão precioso como a divindade. E por isso mesmo eles tinham esta atitude. E é essa a ideia que o apóstolo Paulo reforça, que nele Deus habitava, o Deus eterno habitava corporalmente. Toda a divindade estava corporalmente em Cristo Jesus. Estes gnósticos tinham uma filosofia muito particular em relação à pessoa de Cristo. Eles diziam que, como o corpo é mau, Cristo não era Jesus. Era quase um tipo de esquizofrenia. Eles quase dividiam Jesus de Cristo, o que é uma aberração em termos teológicos e é uma aberração em termos filosóficos. Mas eles tinham esta mentalidade. E então, aliás, eles afirmavam que quem morreu na cruz não foi Cristo, mas foi Jesus. Porque Deus não morre. Então, de facto, eles tinham um raciocínio muito repescado para desenvolver as suas teses. E o apóstolo Paulo tem necessidade então de repor aqui as verdades. A primeira verdade a ser reposta é a verdade da Trindade. Jesus Cristo é tanto homem como é Deus. É de facto um mistério para nós. Eu tenho que confessar que a maioria de nós temos uma mente tão limitada que não conseguimos compreender isto. Como é que o Deus eterno,
Todo-Poderoso, o Criador, como nós já vimos aqui na carta aos Colossenses, porque o apóstolo Paulo já falou disso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, se faz carne e habita entre nós. Isto é um conceito que não cabe, pelo menos na minha mente limitada. Não sei se você consegue abarcar tudo o que significa a eternidade, tudo o que significa a totalidade. A gente consegue entender o conceito, mas não consegue depois ligar as peças, porque realmente a nossa mente é finita e limitada. O problema não está em Deus. O problema não está Cristo ser homem perfeito e Deus perfeito. O problema está que a nossa mente não consegue abarcar estes conceitos. E foi por isso que os gnósticos tentaram desenvolver coisas que fossem mais aceitáveis humanamente falando. Mas mesmo assim continuavam fora daquilo que era a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo tem necessidade de reafirmar os fundamentos da fé cristã. E o fundamento é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o perfeito homem e o perfeito Deus. E ele tem essa descrição soberba, fantástica, na sua carta aos Filipenses, quando ele diz que Jesus Cristo se esvaziou, se limitou a si próprio, tornando-se em forma humana. Aquele Deus eterno, tão poderoso, tão capaz de criar do nada o universo pelo poder da sua palavra, se torna homem, se limita no seu poder divino para conviver conosco. Isto de facto é um milagre tremendo que nos faz, deveria fazer pensar seriamente. A mim até me arrepia quando falo destes assuntos, porque realmente me faz perceber quão grande é este Deus. Um Deus tão amoroso, um Deus tão misericordioso, um Deus tão bom para conosco, que se limita a si próprio para poder vir ter comigo, para vir ter consigo. Tocar na nossa natureza, tocar na nossa finitude, na nossa fraqueza, na nossa limitação. E Ele o faz por amor a si e a mim. Realmente só um Deus bondoso como o nosso poderia fazer isso. E o apóstolo Paulo está tão preocupado com estas heresias, com estas difamações à pessoa de Jesus Cristo. E infelizmente hoje continua a haver grupos religiosos a diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Há no nosso meio, em Portugal, ainda restícios deste gnosticismo. Há restícios ainda desta filosofia dizendo que Cristo não é Deus. Talvez você até está numa comunidade que ensina supostamente a Bíblia e que tem esta doutrina, dizendo que não, Jesus Cristo é Filho de Deus, mas Ele não é Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. A Trindade é claramente expressa nas Escrituras. Não há dúvidas quanto à questão da Trindade, mas infelizmente há grupos religiosos no nosso país hoje a ensinar que Cristo não é Deus. Cristo de facto é um aion menor. Esta ideia do gnosticismo, que já falei aqui também, dos aions, de um ser menor, e de alguma forma é um Deus menor. Por isso mesmo, ainda hoje há ensinos deste género no nosso meio. Têm de ser combatidos, têm de ser rejeitados. Combatidos no sentido intelectual e não noutro sentido qualquer, no sentido bíblico e espiritual, porque têm que ser de facto reafirmados os princípios de Deus. Cristo Jesus é de facto este Deus entre nós, onde habitou a divindade entre nós, corporalmente, como diz o apóstolo Paulo aqui no verso 9. E o verso 10 prossegue: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Aqui temos um ensino revolucionário. Ouça bem o que o apóstolo Paulo está a dizer, porque infelizmente, mais uma vez, dentro das nossas comunidades, às vezes temos ensinos que são de homens e não de Deus. Mas este é um ensino vindo dos céus, diretamente. Ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele, estamos a falar de Cristo Jesus, é o cabeça de todo o principado e potestade. Aqui temos um ensino que mostra que quem é a autoridade espiritual sobre os céus e sobre a terra é Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje temem os demónios, estão cheios de receio daquilo que os seres espirituais podem fazer. O que o texto bíblico está a dizer é que Cristo é o cabeça de tudo, de todos os seres espirituais que existem. Jesus Cristo é a autoridade suprema sobre os seres espirituais. Por isso, quem mexe com bruxaria não está do lado de quem tem poder. Antes, pelo contrário, está do lado fraco, porque Cristo é o cabeça de todos os seres espirituais. É por isso que quando alguém é possessa, quando alguém está endemonizada, quando alguém está atormentada por um ser espiritual, ao invocar o nome de Cristo Jesus, ela é liberta. E ela liberta por quê? Porque Cristo é o cabeça
Cristo é a autoridade suprema sobre todas as entidades espirituais. Então isto tudo tem que ficar muito claro na nossa mente. E hoje em dia continua a ser veiculada uma certa superstição e alguns líderes religiosos têm utilizado esta superstição para continuar a trazer os seus fiéis atrás de si. Nós precisamos de entender quem Cristo é. E Cristo é a autoridade superior, Cristo é a autoridade suprema sobre todos os seres espirituais, sobre tudo aquilo que existe. Ele é de facto o cabeça. E o verso 11 ainda nos diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós já falámos, quando falámos do Velho Testamento, sobre a circuncisão, era uma marca que os judeus tinham, e aqui também havia um grupo de judaizantes nesta comunidade, e o apóstolo Paulo quer repor a verdade. Ele diz: a verdadeira circuncisão, como ele disse num outro texto, é aquela que é feita no coração, no caráter. Essa, de facto, é a verdadeira circuncisão. E o verso 12 prossegue: tendo sido sepultados juntamente, fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Esta é a grande notícia que nós temos também, é que nós já morremos com Cristo, mas é que nós também já ressuscitamos com Cristo. Temos uma novidade de vida, uma nova oportunidade para continuar a servir a Cristo. E o verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Grande anúncio que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E o capítulo 2, verso 14, prossegue a dizer: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Realmente este é o grande milagre. É o milagre da transformação. A nossa dívida é crucificada em Cristo Jesus. E o verso 15: e despojando-os, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, do dia de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Realmente é um desafio para nós vivermos dentro desta novidade de vida. Não mais dentro de regras, não mais dentro de rituais, mas dentro de uma novidade de vida. E para concluir, eu gostaria de ler o verso 17 até final. Diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.